Quando a gente estava falando aqui sobre indústria 5.0, né? Se a gente pensar o que seria 1.0, 2.0, 3.0, a gente teve a invenção da máquina a vapor, a gente passou depois para motor elétrico, depois a gente começou a ter automação, linha de produção, TI, nuvem. O intervalo entre esse chaveamento aí de tecnologias cada vez está menor, né? Sim. Então é isso mesmo, a gente tem que se adaptar. Então a gente vai ter que entender como é que funciona esse mundo novo. E estamos começando mais um PodSys, que é um podcast, o maior podcast aí de tecnologia. Nós falamos sobre tecnologia, indústria 5.0, falamos sobre gerenciamento de pessoas, falamos sobre gestão, falamos sobre mindset. Entenda que aqui é um lugar onde a gente fala sobre tudo que é necessário para a empresa, para você que é empresário, para você que empreende, para você também que é líder. Temos temas incríveis aqui. E hoje o tema é um tema que a gente gosta demais. É um tema técnico, mas que tem muitos mitos aí. A gente quer quebrar algumas coisas aqui, esclarecer algumas coisas. E o tema hoje é o impacto da indústria 5.0 e a digitalização. E nós trouxemos aqui uma convidada feríssima, Elisa Kaplonch. Acertei o nome? Acertou. Acertei o nome. Bom Seja dia. bem-vinda, Elisa. Obrigada. Se apresenta aí quem é a Elisa e vamos falar aqui sobre temas aqui que muita coisa eu aprendi aqui, a gente aprende todo dia. Então espero que você aproveite. Aproveite também aí para você poder clicar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Sempre tem novidade, sininho aí vai aparecer para você quando tiver uma novidade. E esse episódio eu espero que vocês aproveitem demais. Assim como eu aprendi muita coisa aqui também, eu creio que você vai aprender. Vamos lá, Elisa, se apresenta aí para os nossos inscritos, fala um pouquinho sobre quem é a Elisa e vamos entrar nesse tema aqui que tem coisas polêmicas. Tá certo. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu sou Elisa, eu sou a mãe do Bruno, esposa do André, sócia da Jamile na Radar Automação. Então, eu sou uma pessoa hoje que está tentando equilibrar aí essas várias funções, né? De mãe, de esposa, de empresária e de parceira também, que a gente trabalha com parceria e com várias empresas. E tem sido um desafio, né? Empreender no Brasil não é fácil. Mas é uma cachaça. Depois que você começa, né? Dizem que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo e já era. É verdade. É verdade. E é diferente, né? Esse mundo. Eu conheço a Elisa já há bastante tempo. Veio do mercado de telecomunicações, Isso, passou muito tempo na infraestrutura. Isso. E aí entra aí porque assim, a gente entende que a tecnologia ela é muito rápida. A cada 18 meses a gente vê a tecnologia mudar absurdamente, né? E nos últimos 10 anos cresceu demais. Quando a gente vai falar aqui sobre tecnologia para ambientes industriais, a gente costuma falar aqui sobre tecnologia para tudo, né? Mas normalmente para shopping center, empresas aí, centros empresariais, né? Complexos empresariais. Mas a gente também ouve muito falar sobre indústria, né? Então, a gente trouxe alguns temas aqui bastante interessantes, principalmente quando a gente começa a falar aí de uma era onde nós temos a digitalização. Falamos sobre inteligência artificial, metaverso, então são tantas coisas, né? São tantas novidades. E muita gente tem medo da tecnologia, tem medo porque o negócio está crescendo demais. Hoje a inteligência artificial ela está ganhando uma visibilidade e as empresas elas têm olhado muito para isso, né? E a gente tem alguns temas aqui para a gente poder abordar que muita gente pergunta, tem dúvida. Eu tinha dúvida também, foi muito interessante a gente poder bater esse papo. E aí sim, tecnologia boa, tecnologia má. O que você diz sobre a tecnologia? Tem muita gente que acha que é ruim, a tecnologia está tirando emprego. Tem muita gente que é contra essa substituição, eles acham que está substituindo pessoas. Mas está batendo um papo aqui, na verdade a tecnologia vem para poder acrescentar, né? Para melhorar a vida, inclusive, das pessoas, não da própria tecnologia. Isso. Mas fala um pouquinho aí, tecnologia boa e tecnologia má. Então, a gente... hoje eu sou engenheira, né? Então, a gente vê a tecnologia de uma forma muito peculiar. A gente enxerga a tecnologia como ferramenta, né? E aí as pessoas, elas pensam geralmente no impacto que isso vai ter, se o impacto é bom ou ruim. Só que a gente precisa lembrar que a tecnologia ela pode ser usada de várias formas.
Então, acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia, a gente tem que ter medo das pessoas e das intenções, né? Então, a gente estava falando mais cedo, né? Tem várias formas de você utilizar a tecnologia. Quando o avião foi inventado, ele pode ser usado para você transportar pessoas, para você transportar órgãos quando você vai fazer um transplante, para você levar suprimentos para pessoas que precisam. Salvando vidas, né? Salvando vidas, ou você pode usar para bombardear países. Então, assim, são escolhas diferentes. É a mesma discussão em relação à arma, né? Se você vai usar para defender ou se você vai usar para prejudicar. Então, assim, a tecnologia, ela sempre vai ter essas duas vertentes. A escolha é do ser humano. Então, a gente escuta muito isso, né? A gente escuta muito em alguns clientes, em alguns eventos. As pessoas falam, você trabalha com automação, a automação está tirando o trabalho das pessoas. Na nossa visão, né, a gente enxerga de forma sistêmica como que ela afeta não só a indústria, né? A gente estava falando aqui justamente dos condomínios, de hospitais, de outras estruturas, onde cada vez mais a tecnologia industrial ela está chegando nessas estruturas. Por quê? Na indústria você tem que ter alta produtividade, você tem que ter qualidade. E isso está chegando hoje para todos. Então, acaba que tudo do ambiente industrial acaba afetando também o ambiente comercial, serviços e as pessoas diretamente. Em relação aos empregos, né? As pessoas imaginam os robôs, as máquinas, fazendo coisas que as pessoas faziam. Mas vamos pensar da seguinte forma. Você hoje precisa produzir para alimentar, vestir e ter remédios, por exemplo, 8 bilhões de pessoas. Muita coisa não pode ser feita manualmente, senão você não dá conta da demanda, né? Dessa demanda que é uma demanda crescente. Então, você precisa ter produtividade. Em alguns casos, o ser humano ele não vai dar conta de fazer um determinado trabalho. Em outros casos, se ele fizer o mesmo trabalho repetitivo o tempo todo, existe o risco dele ter uma lesão, dele ter problemas, né? Então, não é saudável. E, às vezes, é insalubre também. É perigoso, né? Tem casos em que é perigoso. Então, você precisa das máquinas também. Ok, realmente uma máquina, ela pode substituir X pessoas, 10, 20, 30. Só que quem é que vai projetar, construir, fazer manutenção, montar essas máquinas? São pessoas. Então, eu entendo que os empregos, eles não estão acabando, eles mudam de lugar. O que acontece é que como essa mudança, às vezes, é rápida, as pessoas não têm tempo de se ajustar. E o ser humano, ele quer se acomodar. O mundo hoje não permite mais que a gente se acomode. Verdade. Tudo acontece muito rápido. Quando a gente estava falando aqui sobre indústria 5.0, né? Se a gente pensar o que seria 1.0, 2.0, 3.0, a gente teve a invenção da máquina a vapor, a gente passou depois para motor elétrico, depois a gente começou a ter automação, linha de produção, TI, nuvem. O intervalo entre esse chaveamento aí de tecnologias cada vez está menor. Né? Então é isso mesmo, a gente tem que se adaptar. Então a gente vai ter que entender como é que funciona esse mundo novo. E é muito legal, assim, porque quando a gente entende que, na verdade, a tecnologia ela vem para poder, inclusive, gerar maior qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. Então, assim, você falou aqui, né? Você tem alguns aspectos que você precisa ter um nível de precisão muito grande. Exato. Então, a tecnologia, ela erra menos. Então, você consegue calibrar uma máquina para ela poder fazer, por exemplo, numa linha de montagem, ela fazer um aperto preciso. Exatamente. E, às vezes, aquilo ali é para um ônibus, é para um caminhão, é para um carro. Então, aqui é para um avião. São coisas mais precisas que uma máquina ela consegue fazer. Não é só questão de substituir a pessoa, mas de você ter ali uma precisão maior. A gente vê também, por exemplo, questão de mergulho. Se usa muitas máquinas para essas perfurações, robôs, onde ele vai em um determinado nível de profundidade que um ser humano ele não teria como ir. Perfeitamente, né? exatamente. Sem ele ter uma lesão séria. Então a gente vê que a tecnologia aplicada da forma certa, realmente ela traz maior qualidade de vida para as pessoas. E realmente, antes você tinha algumas pessoas fazendo alguns trabalhos que talvez gerasse um câncer para aquela pessoa, talvez um acidente, um risco muito grande, a máquina substitui, né? Tem trabalhos extremamente insalubres e perigosos. Principalmente siderurgia, mineração. Então, realmente, onde você puder fazer essa substituição é interessante, né? E usar as pessoas para trabalhos mais criativos, né? Onde ela possa exercer as qualidades dela de ser humano. Porque a máquina não vai fazer isso. Né? Até as pessoas falam, não, mas a inteligência artificial e tal, hoje em dia faz tudo. Faz, mas isso não está no nível ainda de substituir o ser humano. Se vai substituir ou não é uma outra história, vai render mais outro podcast.
Mas eu acredito que a gente ainda não está nesse ponto, né? A gente ainda está num ponto colaborativo, né? Então, o conceito de indústria 5.0 é você ter a tecnologia aliada ao ser humano. Sim. Né? E a gente estava falando mais cedo também dos robôs colaborativos, né? Que é você trabalhar do lado do robô. Aí o robô tem que ter determinadas qualidades, ele tem que ser, não pode ter risco para você, ele tem que parar de se movimentar se você encostar nele, ele tem que se movimentar devagar. Então, vão surgindo adaptações para que você possa unir todas essas pontas. Isso acaba obrigando também as pessoas a se tornarem especialistas, né? Elas vão passar a ter que estudar Também. mais para poder... A gente vê que tem crescido muito a questão dos devs, né? Os desenvolvedores. É uma área que cresce muito. Muitos empregos estão surgindo, empregos que não existiam, cargos que não existiam há 10 anos atrás, estão existindo agora. Muita coisa está mudando, né? A gente estava vendo até aqui no aeroporto aqui, próximo, drones, né? Que são os veículos, né? Que estão sendo testados para você poder transportar pessoas. Então imagina, você é um drone de um lugar com uma quantidade de pessoas e ir até outro local. Então assim, a gente vê que a tecnologia ela está em evolução o tempo todo, né? Eu acho muito interessante também, eu tenho visto algumas questões também em relação à responsabilidade que o empresário também ele está chamando para ele, entendendo que por mais que você tenha suas restrições em relação à tecnologia, em relação a toda essa automação, é importante você entender que o mercado está se movimentando e hoje uma empresa começa com engenheiros jovens, com empresários jovens, com uma mentalidade e uma velocidade que assim é surreal, que alguns empresários que são mais velhos ou não entenderam essa mentalidade ainda e não estão abraçando a tecnologia vão ficar para trás. Tem empresas que estão começando em 2 anos, elas já estão com especialistas, atendendo áreas e na indústria atendendo necessidade de qualificação, de desenvolvimento, que muitas empresas aí de 20, 30 anos, elas não estão se atualizando. Exatamente. Né? E parte disso é a mentalidade do próprio empresário, né? Sim. Você tem visto isso, porque assim, a Elisa também, ela é uma das donas da Radar. A Radar é um distribuidor, né, de insumos, de tecnologia para a indústria, né, para automação, com especialidade, foco até mais na questão de indústria mesmo. Então você tem muitos integradores, muitos instaladores aí, profissionais, empresas, você lidar com essas empresas. Como que você vê? As empresas mais antigas, elas estão abraçando, estão com mais dificuldade. Empresas mais novas, elas estão saindo na frente. Como que você vê isso? Isso aí é um grande dilema, né? Porque existem muitas empresas que preferem continuar fazendo do jeito que elas sempre fizeram por questões de segurança. Elas se sentem mais seguras assim. E aí elas falam, eu estou muito longe da indústria 5.0, isso não é a minha realidade. Mas é o que você falou. Você tem hoje em dia a tecnologia andando cada vez mais rápido, a comunicação também andando cada vez mais rápido. As pessoas têm acesso à informação. Então, hoje em dia, o que você tem de startup funcionando é impressionante. Então, você hoje tem um concorrente, amanhã você tem 10. Né? Como é que o seu negócio vai subsistir? Como é que as pessoas que trabalham ali vão ter emprego se o teu negócio não subsistir? Então, hoje é uma questão da gente olhar para fora e ver como é que o mundo está mudando também. Olhar para dentro e olhar para fora, para a gente não se perder. Então, eu entendo que é difícil, mas existe uma forma de você equilibrar. Sim. Por exemplo, nós somos um distribuidor, como você falou. Qual é o nosso diferencial? Nós somos um distribuidor que faz vendas consultivas, né? A gente não tira pedido. A gente vai perante o cliente, entender o que ele faz, o que ele precisa, como que a gente pode ajudar. E aí eu tenho um time de frente, uma infantaria, que ela trabalha de forma generalista. Então ela vai olhar para o cliente, entender o que ele precisa. Bom, traz isso para dentro. Aí a gente conversa com os especialistas para ver com que solução eu posso atender, com que marca eu posso atender, com que parceiro eu posso atender. Legal. Hoje, a gente se preocupa em unir as pontas. E aí é importante eu ter um produto de qualidade, a tecnologia que atende o cliente, que não está nem nem superdimensionado, e eu ter um parceiro, seja ele uma engenharia, um montador, um integrador, um projetista, que vai entregar um serviço de qualidade. Então, a gente vê, durante muitos anos na infraestrutura, a gente passou isso, né, foi brabo. Esses cabelos brancos aqui foram esse negócio Pois aí. tem alguns aqui também. E a gente vê que às vezes o cliente está muito preocupado com o custo, e aí ele, poxa, essa empresa faz esse serviço, mas essa também faz mais barato. Só que, olha, eu perdi as contas, você deve ter perdido também, de quantas vezes eu fui em cliente para consertar problemas de aplicações anteriores. Olha,
um serviço que não foi bem prestado, uma obra que foi abandonada, um produto que não funcionou e você não teve o suporte do fabricante. Então, é como eu te falo, a gente vê de uma forma sistêmica. Não é simplesmente chegar e aqui, toma aqui o produto, se vira, né? Então, vamos lá, como é que a gente vai implementar? Quem vai ser o teu parceiro? Tua equipe está treinada? O que a gente tem que fazer? Como é que você vai manter isso aqui? Quais são seus planos futuros para você não comprar hoje, investir numa tecnologia que, de repente, não tem uma sobrevida, né? Hoje você tem que fazer investimento para durar 10, 15 anos, né? Verdade. E mesmo assim, você tem obsolescência de alguns equipamentos. Celular, por exemplo. 2 anos, acabou. Teu celular não presta mais para nada. O meu, pelo menos, já está realmente no limite dele. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que, por menos que a gente goste de lidar com mudança, a gente tem que entender isso. Eu acho que como você falou, quem ainda tem um pensamento muito conservador em relação a isso, deve procurar ter uma equipe heterogênea. Porque aí você tem pessoas de vários pensamentos e você coordena aqueles trabalhos para você entregar o melhor resultado. Perfeito. Eu acho assim, as pessoas elas têm que... pessoas que têm medo, empresários, né? Pessoas não. De modo geral, acaba atendendo as pessoas, mas como a gente está falando de empresários que têm medo e não acompanham os avanços, talvez falte aí a questão de identidade, entender o que ele tem de bom também. Porque você tem empresas mais antigas, onde você tem engenheiros que são feras. O cara chega ali, ele tem uma visão técnica absurda. Então, eu acho que você unir os dois, né? A experiência. Porque essas empresas, elas têm uma essência. Quando você sabe a tua identidade, você sabe a tua essência. Sim. E quando você sabe a tua essência e você sabe o valor que tem de ter uma empresa com experiência, que já passou por muitos desafios, projetos, que tiveram várias questões aí que já foram tratados, que já foram vencidas. Quando você pega isso, você consegue unir ao novo, a essa galera de desenvolvimento, quando você começa a olhar a tecnologia, monta laboratório, testa isso, eu acho que quando você consegue unir essas duas coisas, uma empresa de 50, 60 anos de mercado, que fazia de uma forma e agora entende a tecnologia e consegue unir essas duas gerações, né? Desse engenheiro cabeça branca aí, que é importantíssimo para toda empresa. Conhecimento com essa equipe, fenomenal. Com essa galera que vem com uma cabeça de tecnologia, né? Que é muito rápida, que conecta muito rápido. Eu acho que quando você consegue unir isso, você consegue elevar o nível da empresa sem você perder a essência. Não é porque é novo, o novo é melhor, né? E o que é mais antigo é ruim. Não. É você conseguir unir isso, né? Então fica uma dica para você que tem empresa, que às vezes tem medo de empreender em inovação e tecnologia. Quando você une isso, você consegue atender uma fatia de mercado que está em crescimento, porque é muito rápido. Hoje a gente busca inovação para tudo. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem, na automação, inteligência artificial hoje está rodando para tudo, né? Mas para automação, por exemplo, ao invés de você ter um operador lá, focado na tela, e às vezes o cara pode perder a atenção, você tem uma inteligência artificial rodando por trás, aonde você consegue determinar o seguinte: eu quero ter 20% de redução aqui, ou 20% de eficiência energética. Essa operação, ela roda através da inteligência artificial, demonstrando de que forma você consegue ter essa redução. E ela vai acompanhando. O que o operador passa a fazer? Você coloca um operador ali para poder ter as decisões. Qual é a tomada de decisão que eu tenho que ter? Qual é a atenção? Ele começa a trabalhar em cima de alarmes. Ele não fica olhando para um negócio, procurando ali. Não, vem um alarme, ele trata esse alarme. Então você começa a mudar a forma de você operar um prédio, de você operar a indústria. Você passa a ter um centro de inteligência onde tem tomadas de decisões, onde você tem especialistas. Você tem que ter um operador, mas com uma visão mais refinada na tomada de decisão. E a máquina, ela está olhando ali o tempo todo e gerando alarmes para você. Ela então, permite que você tenha as informações em tempo real, né? Para você tomar a decisão o mais rápido possível. Né? E isso é incrível. E fora que você pode gerar os relatórios com os BIs depois, onde você tem ali as informações para você poder tomar a decisão, olhar um cenário ali de 6 meses, de 3 meses, tirar a média. Então eu acho incrível isso, eu gosto demais, eu acompanho. E quem não se ajusta fica para trás. Pois é, você falou do medo, né? Eu acho que a gente tem que ter medo, não é só do novo, não, é da gente ficar para trás, né? A história do sapo, né, cozido na água quente, você já deve ter ouvido isso 30 vezes, né? Pro pessoal aí. É história velha, né? Dizem, eu nunca fiz isso, coitadinho do sapo, mas dizem que se você colocar um sapo, você tá com ele aqui, coloca ele numa panela de água fria, ele pula. Mas se você colocar ele numa panelinha com água morna e for esquentando aos poucos, ele morre cozido.
Porque ele não percebe, né, o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo, você não está percebendo, e quando você vê, você já está numa enrascada. Então, o medo hoje do novo, acho que a gente tem que contrabalançar pensando, e o medo de ficar para trás? E o medo do meu negócio acabar? E o medo de eu perder a minha essência? A gente tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar. A gente fazia isso, né, na época das cavernas. É que hoje o mundo está ficando comodista. A gente tem tanta ferramenta que a gente vai se acomodando. Mas a gente fugia de leão, a gente, né, antigamente nós temos isso na nossa essência, né? Ser caçadores, se defender, brigar para defender sua família. Então, tá na nossa essência. Vamos usar da forma positiva, né? Não vamos nos acovardar. Né? É isso aí. Como que você vê essa questão da venda consultiva? Porque a gente, assim, nosso mercado, existem distribuidores que estão tendo que se adaptar também, porque se ele não tiver uma venda consultiva, ele não consegue ajudar o integrador e o cliente a fazer uma venda que realmente atenda, né? Criar uma solução. Porque eu vejo que vender produto não é a solução. Você tem que vender solução. As empresas de engenharia têm que vender solução. Sem dúvida. Né? As pessoas se apegam muito ao produto e ao preço e se esquece que aquilo que você tem que entregar é um valor. E esse valor, ele está no que você resolve para um cliente. Exatamente. Toda empresa, ela começou para poder resolver um problema de alguém. Né? Então, quando você se especializa nisso e você tem uma especialidade profunda no assunto e você resolve um problema para um cliente, ajuda ele ali, às vezes, a diminuir o risco dele, melhorar o retorno de investimento dele, ou até ajuda ele a crescer, como é o caso da própria automação, né? Fazer processos mais rápidos, com menos pessoas. Então você aumenta a lucratividade, então a empresa consegue atender mais clientes. Quando você contrata, são pessoas com mais capacitação, mais especialistas para poder atender esse público, né? Esse mercado. Eu vejo que essa venda consultiva ela passa a ser, não é mais opcional, mas obrigatória. E o fato de vocês terem lá laboratório, você ter especialista, faz com que a sua entrega de solução seja muito mais qualificada do que antigamente vender um produto e o cara às vezes queimava, né? Você tem produto lá, Schneider, você tem linhas Pode fazer? Pode, merchan? sem problema nenhum. Nós somos distribuidor... A gente passa o Pix depois. Distribuidor industrial da Schneider, nós somos distribuidor de conectividade Fênix também. Legal. Parceiros da Rital e distribuidores da Pisato e da Tecno. Só linha empresa top, né? Com certeza, é o que a gente quer ofertar sempre o melhor. E, enfim, como você falou, né, a venda consultiva, ela é uma venda diferenciada. Você não é cara crachá, não é aquela coisa que você chega no balcão e pede um inversor. Né? Você quer entender aonde você vai colocar o inversor, para que você precisa, será que o inversor é suficiente? Legal. Porque é uma forma de você efetivamente resolver o problema que o cliente tem. Então é bom para o cliente, que está tendo sua necessidade atendida, e a empresa sai da vala comum. Porque se a gente se dispuser só a vender partes e peças, quantas empresas no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo vendem partes e peças? Milhares. Você compra tudo pela internet hoje. A gente está, inclusive, em breve, inaugurando a nossa loja virtual, porque a gente tem que ter, né? Você precisa atender pessoas que às vezes estão longe, que não querem falar com o ser humano. Elas querem entrar lá, botar o número do cartão e comprar. Então, você está concorrendo com tudo isso. Qual o diferencial que você pode dar? É olhar para o outro e entender o que ele precisa realmente. Né? Desenvolver um plano de negócio, desenvolver um plano de trabalho para X anos. De investimento, né? Ajudar o cliente a desenvolver esse plano de investimento. Até de justificar o investimento dentro da empresa dele. Então, isso tudo é um trabalho consultivo. Aí, para isso, a gente tem realmente pessoal que tem uma formação técnica, mas tem um pessoal que tem uma visão mais comercial para entender como que você vai viabilizar aquilo ali para o cliente e para você. E é uma via de mão dupla. Se atendeu bem o cliente, ele volta, ele te indica. O fabricante te procura. Enfim, é bem reconfortante, né, você ter esse retorno também. E olha que interessante, nós estamos chegando no final. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Radar, a gente está ouvindo aqui uma das sócias vindo aqui para poder falar, né? Ou seja, é a visão do dono, para poder falar um pouquinho sobre isso tudo, como que vê o mercado, né? Quais são as necessidades. Se você é integrador, se você quer se especializar, quer conhecer mais, eu acredito que tenha material lá para você conhecer, tem certeza. Eventos, apresentação das soluções, treinamentos. Agora, como é que as pessoas fazem para poder achar a Elisa e achar a Radar? A galera aí que ficou interessada, quer saber um pouquinho mais, como é que eles fazem aí? Fala aí para essa galera. Perfeito. Bom, nós temos o nosso site, www.radarautomação.com.br.
O Instagram é Radar Automação. E vocês devem encontrar lá telefone, tem um contato no WhatsApp, enfim, fica bem fácil. A gente tem também o perfil no LinkedIn, a gente também trabalha com publicação técnica no LinkedIn. E nós estamos na Barra da Tijuca, no Centro Metropolitano. Então, se quiser nos fazer uma visita, as portas estão abertas. Cara, e assim, você precisa ver o laboratório que essa galera tem, cara. Tem tudo lá, você vai ver tudo lá instalado e funcionando. Tem que ter, né? A gente tem que né? ter, tem que mostrar como é que as coisas funcionam, né? Então, realmente um laboratório muito interessante. E olha que interessante, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o pessoal reclama que tecnologia e grandes polos tecnológicos só tem em São Paulo, treinamento só tem em São Paulo. E a gente tem a Radar aqui, que tem treinamento, que tem apresentação, que traz o fabricante para você poder conhecer aqui, na Abelardo Bueno, aqui pertinho, né? Na Barra da Tijuca. Você pode conhecer. E se você quiser saber um pouquinho mais, a Radar é a Radar normal, né? Radar. O Instagram é Radar Automação. Isso. Você pode entrar lá, vai conhecer, tem um time lá, fala aí sobre esse time. Especialista, equipe comercial. Realmente são pessoas que vieram desse mercado, né, de infraestrutura e da indústria. 20, 30 anos de experiência, né? Tem um pessoal mais jovem também, mas a gente faz o que você falou, é uma composição para a gente trabalhar junto e ter um melhor resultado. Então, realmente, a gente tem hoje bagagem para poder atender o mercado. E atende grandes clientes, né? Eu estava vendo lá. A gente trabalha com clientes grandes, por exemplo, no porte de uma Michelin, uma Saint-Gobain, várias indústrias de segmentos diferentes, saneamento também a gente começou a atender há pouco tempo. Porque a tecnologia, ela vai permeando todas as áreas, né? Então, grandes integradores aí, ó, DMC já é vizinha. Verdade. Vizinha de parede. Vizinha de parede. Vizinha de parede. Olha o problema, cara. Quando a gente tem um problema, a gente só sai ali ou bate na parede. Elisa, o Douglas reclama do barulho. Ó, vocês estão falando muito alto aí, tá atrapalhando minha gravação. A gente faz reunião junto, né? Praticamente. Bacana. Elisa, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Bem rápido, mas o tema é muito legal. Vamos chamar outras vezes para falar sobre outras questões. Vai ser um prazer. E esse negócio de metaverso? A gente vai falar um dia sobre isso. Olha, isso aí rende uma conversa. Eu acho que vai dar polêmica. Vai dar polêmica. O pessoal gosta de uma polêmica. E inteligência artificial também é bem legal. A gente também trazendo o próximo tema aí. Vai ser um prazer. É incrível aí. Gente, tem muita coisa acontecendo, é tudo muito rápido. Então, fica aí o convite, já estendo o convite para você, para comparecer de novo. Obrigado, gente. Até o próximo PodSys. Se você gostou, compartilha aí. Tenho certeza que vai ajudar pessoas aí que quer saber um pouquinho mais sobre isso e também conhecer aí a Radar. Sim. Gente, estamos às ordens. Os caras são fera. A galera é fera. E não é o pessoal teórico, não. É o pessoal que foi para chão de fábrica. É a galera que sabe como é que instala o negócio, como é que faz. Tem os pulos do gato também, né? Com certeza. Tem os pulos do gato que só quem foi lá instalar é que sabe como é que é. Só quem já virou noite aí para entregar projeto. Como é que o pessoal fala? Quem não tem as manhas, chama um profissional. É isso aí, gente. E paga o preço. Obrigado, gente. Até o próximo. Obrigada. Valeu. Até.